Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 28, 10, ainda falando da ressurreição de Jesus. Aqui, meus irmãos, as mulheres já tinham visto o anjo já tinha avisado para ela, ó, aquele que vocês buscam não está mais entre nós, já ressuscitou. Então, depois que Jesus ressuscitou, os primeiros evangelistas foram os primeiros que anunciaram a ressurreição de Jesus foram os anjos. Anunciaram a essas duas primeiras mulheres também que viram Jesus ressuscitado. Falaram que ele fez busca, já não estão mais aqui, ressuscitaram. E aí ele diz, e depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Jesus anda junto, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito, o anjo dizendo, e saindo elas pressurosamente do sepulcro, apressada, com temor e grande alegria. Aqui, meu irmão, é um contraste, né? Mediante o evento estrondoso da ressurreição de Jesus, eles estavam tomados de temor, aí quando elas ouviram do anjo que ele ressuscitou, aquilo se transformou em alegria. E o anjo deu uma ordem para ir lá avisar os discípulos que eles encontrariam Jesus na Galiléia, onde tudo começou. Ó, e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Foi o 8 que eu li, agora o 9. E indo, mas eu quero chegar no 10. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aqui, meu irmão, essa saudação aqui é como Jesus dissesse: Eu venci a morte. Eu não disse para vocês que no terceiro dia eu ressuscitaria? Elas já tinham ouvido do anjo, seres celestiais. Jesus havia ressuscitado. Elas já tinham acreditado. E elas iam avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Só que no meio do caminho, Jesus decidiu aparecer para elas. Jesus falou: Eu quero que minhas discípulas se alegrem ainda mais. Jesus apareceu para elas: Eu vos saúdo. Como se dissesse: Eu venci. E aí Jesus diz assim, ó: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Elas deram a devida adoração que Jesus merece, como sendo o Deus Filho, como sendo Deus. Elas adoraram ele como ele merece. E aí ele diz: Então Jesus disse-lhes: Não temais, não temas. Palavra maravilhosa ouvida de Jesus, visto que ela estava tomada de terror pelo próprio acontecimento gigantesco da ressurreição, né, meu irmão? A pessoa presenciar o homem morrer. Jesus, homem, morrer. Depois ali ela estava vendo Jesus, Deus Todo-Poderoso, ressurreto, ressuscitado. E, querendo ou não, isso já traz um temor, né, meu irmão? Já traz um temor diante do acontecimento, diante da magnitude do acontecimento desse. Ver alguém ressuscitado na sua frente. Imagina, você vê uma pessoa ressuscitada na sua frente, ainda mais Jesus, o Messias que elas acreditavam que era. Agora elas acreditavam que era o Messias, agora elas tinham certeza. E ele diz: Então Jesus disse-lhes: Não tema, uma palavra de conforto, não temas. Ide, agora é o 10, viu? Agora o que eu queria chegar, ó. Não temas, ide, dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Então, Mateus 28, 10 diz isso. Jesus falando para elas: Não temas, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Meus irmãos, olha aqui, meu irmão, Jesus cumpriu aquele versículo
que diz assim, ó, se teu irmão se tu te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aqui a tua oferta, vai lá, te acerta com teu irmão, reconcilia com teu irmão. Veja bem que Jesus não tinha nada contra eles. E o versículo nos ensina assim, ó, se tu te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que tu tem alguma coisa contra ele, deixa a tua oferta e vai. Não. Se tu te lembrar que teu irmão tem alguma coisa, ele tem alguma coisa contra ti. Tu não tá errado. Tu não tá errado, mas às vezes tu tem que, como é que a palavra certa? Reconsiderar, vamos dizer assim. E vai lá, foi o que Jesus fez. Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha negado Jesus. Não conheço, nunca vi, não sei nem quem é, né? Alguns deles, Tomé, só se eu ver, só se eu tocar o dedo. Então, resumindo, gente, para o vídeo não ficar grande. Jesus ressuscitado quis restaurar e chamou de irmãos, meu irmão. Chamou de irmãos. Disse para a mulher, ide e dizeis a meus irmãos que vão para Galiléia e lá me verão. Eu vou ler de novo aqui, porque para mim não ver se é isso mesmo, gente. Eu não estou acreditando. Ó, Mateus 28. Não tenha medo, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. É meus irmãos mesmo. Jesus chamou o discípulo de irmão, querendo reafirmar a conexão que eles tinham. Restaurar a intimidade que eles tinham. É meus irmãos. Pedro negou, mas é meu irmão. Então é isso, meu irmão. Nós aprendemos isso com Jesus. Pecou contra ti 70 vezes 7. Perdoa. Perdoa e tudo bem que há tempo de parar de abraçar. Tempo de abraçar é tempo de parar de abraçar. O tempo, tem hora que, tem hora que não dá para abraçar diante da ofensa recebida. Mas Jesus nos ordena. Ele ordena que a gente perdoa 70 vezes 7. E ele fez isso. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Porque Jesus quer restaurar. Jesus quer restaurar a conexão, a intimidade comigo e com você. E entre a irmandade, né, também. Meus irmãos. E nós sempre temos que viver no meio dos irmãos assim. Sabendo que tem um Deus que nos ama e quer nos ver unidos. Quer nos ver unidos. Então vamos perdoando uns aos outros, que eu preciso de perdão. E você precisa de perdão. E quem não precisa de perdão, né, atira a primeira pedra. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.